Bom dia, gente! Hoje a gente vai ver matemática, tá bom? Critérios de divisibilidade e divisores de um número natural. São dois assuntos bem tranquilos, tá certo? Mas que precisam ser lidos e relidos para a gente poder entender melhor os critérios de divisibilidade e os divisores de um número natural. O que é que acontece? Os critérios são as regras que a gente deve seguir, que mesmo sem precisar dividir um número por outro, a gente vai conseguir fazer essa divisão apenas seguindo os critérios, tipo, todo número par é divisível por 2. E assim a gente vai, tá certo? Então vamos nos preparar primeiro, né, botando o livro, o caderno, a agenda por perto. Vamos fazer uma oração para que os nossos estudos corram com a tranquilidade. Vamos começar os nossos assuntos, tá bom? Vamos lá? Então, gente, os critérios são as regras e os divisores de cada número respeitam essas regras, seguem essas regras. Então, vamos começar. Se um número é divisível por 2, é justamente quando ele é par. Vamos ver por 3. Por 3 é quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos forem divisível por 3. Ou seja, existe um número, a soma dos algarismos tem que ser um valor divisível por 3. Por 4, quando os últimos dois algarismos de um número forem 00 ou um número múltiplo de 4. Isso pode ser 4, 8, 12, entendeu? Então vamos lá. 5, quando o algarismo que ocupa a ordem das unidades for 0 ou 5. Por 6, quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por 8, quando os três últimos algarismos forem 0, 0, 0 ou formarem um número divisível por 8. Por 9, quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 9. Quando o algarismo que ocupa a ordem das unidades for 0. Esse é o 10, né? Então, o 10, sempre que está terminado por 0, é divisível por 10, tá bom? Então, tem que ler e reler isso para você entender direitinho, para poder realizar os exercícios, tá ok? Pronto, então nesse pense rápido, vocês vão analisar esses números e vão me dizer quais são os números divisíveis por 6, sabendo que, pela regra, os números divisíveis por 6, tá bom? É quando ele é divisível por 2 e por 3. Então, para começar, por 2 só é divisível quem for par. Então, esses números têm que ser par. E por 3 é quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 3. Então, você vai ter que somar os algarismos desses números para saber se eles são números divisíveis por 3, tá certo? Vamos analisar um pouquinho. Vamos lá, atenção. E esses são os números, ok? Mais um teste, mais um teste, mais um teste. Vamos lá. Agora eu quero os números divisíveis por 3. A gente tem que somar os algarismos e se esses algarismos resultarem em um número que for divisível por 3, aí sim, esse número todo é divisível por 3. Tá bom? Vamos lá. Tempinho. Aqui estão eles. E agora vamos prosseguir. Divisores de um número natural. Gente, um número natural são os números de 0 a 9, de 0 a 10, tá certo? São números que não têm nenhum sinal na frente, são os números que nós aprendemos a contar desde criança, tá certo? Esses são os nossos números naturais. E o divisor de um número natural
ele é outro número natural. E essa divisão tem que dar exata. A gente já viu divisão e já vimos também que uma divisão dá exata quando o resto é zero, tá certo? Então, o divisor de um número natural é outro número natural. E dividindo um pelo outro, tá? O resto tem que ser zero. Vamos ver o número 4, tá certo? Para começar, a gente divide o 4 por 1. Divide, dá 4, porque 1 é um número neutro, tá? Mas ele é divisível por 1. Então, vamos separar esse divisor, 1. O 4 ele é divisível por 2, porque ele é um número par, tá certo? Então, 4 também se divide por 2. Vamos separar o outro divisor do 4. E o 4 é divisível por ele mesmo, né? A gente divide o 4 por ele mesmo e dá uma divisão exata. Então, por ele mesmo. Então, quais são os três divisores do 4? O 1, o 2 e ele mesmo, tá bom? Os resultados dessas divisões, são os múltiplos, tá ok? Vamos para outro número. Vamos ver os divisores do 5, tá? Então, o 5, ele se divide por 1. Se divide. Então, separamos o 1. O 5, ele se divide por algum outro número. Não se divide por 2, porque não é par. Não se divide por 3, porque não é múltiplo de 3. Não se divide por 4. Ele se divide por ele mesmo, por 5. Porque o algarismo 5 dividido por 5 dá uma divisão exata. Então, quais são os divisores do 5? 1 e 5, tá bom? Pessoal, estou mandando esses exercícios para vocês, tá? Depois de vocês copiarem o cabeçalho no caderno, que tiver tudo organizadinho com a data de hoje e tudo, vocês vão copiar no caderno esses exercícios, tá bom? Então, esses exercícios são de critérios de divisibilidade e divisores de um número natural, tá bom? Vocês vão determinar o divisor da mesma forma que a gente determinou os divisores do 4 e do 5 na nossa aula, tá bom? Então, vocês vão determinar quem são os números que dividem esses números seguindo os critérios, tá certo? Com certeza, divide todos eles. Então, já estou dando uma dica. O divide todos eles. Mas aí, a partir do quais são os números que dividem? Se ele for par, ele é divisível por 2. Se a soma dos algarismos for múltiplo de 3, ou seja, tiver nas respostas da tabuadinha de 3, então ele é divisível por 3 também. E assim vai. Sigam os critérios e me digam quem são os divisores destes números, tá ok? Façam também o exercício do livro. Eu estou aguardando vocês, tá? Com os exercícios do caderno e do livro. E tchau! Um beijo, um abraço. Estou com saudade, tá bom? Estou aguardando vocês. A gente vai voltar, sãos e salvos, para ter nossas aulas presenciais novamente, tá bom? Tchau, tchau.